Existem dois tipos de pessoas que utilizam inteligência artificial. A primeira que aceita qualquer blá blá blá, dependendo do que ela fala para você, porque o texto está bem formatado, ou a segunda pessoa que sabe exatamente como delegar uma função para a inteligência artificial e ela tem um método para isso. Esse método é baseado em 4 pilares e nesse vídeo eu vou te passar esses 4 pilares em um presente no final para que você nunca mais tenha problema em comunicação ou, pô, eu já falei isso para ela e ela tá me respondendo uma coisa completamente nada a ver. E se você já passou por isso, esse vídeo vai solucionar todos esses problemas. Então, fica até o final que vai ter mais um presente pra você e bora pro vídeo. Fala, sucesso! Aqui é o Iago e hoje simplesmente é um chega, é um basta. Esse basta é para sua comunicação com a inteligência artificial. Nós sabemos que a tecnologia não tem mais volta. E se ela não tem mais volta, você precisa aprender a se comunicar com ela, não é verdade? Hoje, por definitivo, eu vou te ensinar os 4 principais pilares para você se comunicar com toda e qualquer inteligência artificial. Você quer fazer um vídeo? Você consegue usar essas bases. Você quer fazer uma imagem? Você consegue usar essa base. Você quer falar qualquer coisa e criar qualquer coisa com qualquer inteligência artificial? Você consegue usar essas bases. E essas bases são principais na comunicação com a inteligência artificial. Essa base nada mais é do que 4 princípios fundamentais. Primeiro princípio, o prompt. O prompt nada mais é a forma com que você escreve para falar com ela. Segunda questão, o contexto, referente ao que você está falando exatamente. Terceira questão, Chain of Thought. O que seria isso? Seria a linha de raciocínio que ela segue para falar com você. E a última coisa, memória. Então, depois que você tem essas 4 principais pilares para uma inteligência artificial, qualquer projeto que você vai fazer vai dar muito bom. Pelo menos você vai parar de ter aquelas respostas genéricas, que elas simplesmente são bem formatadas e você acha que está incrível, mas é um monte de blá 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 blá. Fechou? Então, a primeira fase vai ser o prompt. Antes de qualquer coisa, se inscreva, curta, comente nesse canal para que eu possa estar enviando mais vídeos para vocês e a gente saber um ao outro como se ajudar. Porque se vocês têm uma dúvida, eu vejo esse comentário e crio um vídeo em cima. Fechou? Assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Se a gente for falar de prompt, nada mais é do que essa forma de comunicação. Nós humanos temos uma forma de comunicação bem tranquila e às vezes pessoas que falam português não entendem o português de outra pessoa porque fica em outra parte do país. Agora imagina isso com uma máquina, que nada mais é do que 0 e 1. Esses zeros e uns nada mais são do que palavra-chave. Essas palavras-chave faz com que ela entenda uma parte do que você quer falar. Então, Iago, você está dizendo para mim que ela seleciona o que eu falei? Exatamente. Então, significa que se você fizer um texto de 1000 caracteres, ela vai selecionar 50, 100 caracteres, justamente para entender o que você está querendo dizer e aí sim ela tenta extrair uma mensagem diferente. Tá? Então, para que você consiga compilar a sua resposta humana nesses zeros e é muito importante que você siga uma linha de raciocínio, não nossa linha de raciocínio. Vários especialistas falam assim, é só você escrever o que você quer para a inteligência artificial e ela vai fazer. Não é bem assim. Se você virar para a inteligência artificial e falar assim, faça para mim um ovo, você percebe que quando eu faço isso, nós como humanos podemos perguntar, como assim um ovo? Mas que tipo de ovo? Você quer um ovo cozido? Você quer um ovo frito? Você quer um ovo mexido? Você quer temperado? Você não quer? Se você mesmo, como humano, tem essas variáveis, a inteligência artificial também. Então, quanto melhor for o seu prompt, e aí trazendo delimitações para ela, melhor será isso. Como eu disse no começo do vídeo, há 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que simplesmente fala assim para a inteligência artificial, faça um ovo para mim, e aceita qualquer resposta que ela faça, e aí fica brigando com ela porque não era aquilo exatamente que ela queria. E o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que vai virar para a inteligência artificial e vai falar assim, eu quero que você faça um ovo para mim cozido em cima de um prato e depois que você colocar esse ovo em cima do prato, você vai pegar os talheres, vai abrir o ovo, vai cortar e fazer um prato completamente diferente. Você percebe que você simplesmente está jogando uma informação e o outro você está delimitando aquilo que ela quer? Esse é o grande segredo do prompt. Não é somente colocar de forma humanizada aquilo que você quer. Claro, depois de um tempo que você sabe se expressar com ela, você acaba tendo isso como princípio na sua comunicação com ela.
Mas antes disso, se você simplesmente falar para ela fazer qualquer coisa, ela vai falar e fazer qualquer coisa e você vai achar que está sendo incrível. Então o primeiro pilar realmente é muito importante na questão de segmentação do que você quer falar. Aqui embaixo eu vou deixar um agente meu personalizado que vai te ajudar a se comunicar junto com outras inteligências artificiais. Então, sim, para esse agente que ele foi formatado para isso, você vai colocar a sua ideia para ele e ele vai criar um prompt já especializado e detalhado para que você envie para alguma outra inteligência artificial e assim você consiga descrever a sua ideia. Até mesmo você pode usar esse agente para conseguir ir conversando com outra inteligência artificial. Olha que loucura! Você usa uma inteligência artificial para interpretar a sua ideia, depois ela faz um resumo da sua ideia e envia esse resumo, aprovado por você, para outra inteligência artificial, para que essa outra inteligência artificial realmente vá começar a fazer o seu projeto. E aí sim, você já começa a seguir o primeiro pilar e vai começar a ter resultados muito melhores. O segundo pilar é o contexto. O contexto é muito importante. Eu não sei se vocês já viram aquela cena do filme da Aladdin, que ele fala, me faça um príncipe. Pum! Aí, você pode me fazer um príncipe? Tem uma zona cinzenta em me fazer um príncipe. Olha só, te fiz um príncipe. Ah, não. Ficaria abraçadinho com ele o resto da vida. Vocês viram meu palácio? Seja específico nos desejos. O segredo está no detalhe. Entendi. Essa cena é muito engraçada porque o ChatGPT ele é exatamente assim, ou qualquer outra inteligência artificial. Nós como humanos e temos bilhões de neurônios, quando você está numa conversa fluida ali com uma pessoa, se você falar de 10 temas para ela na mesma conversa e quando você estiver indo pro 11º, você voltar pro 8º ou voltar pro 3º ou voltar para o primeiro, a pessoa vai conseguir voltar na conversa e simplesmente conversar com você normalmente, voltando naquele ponto. A inteligência artificial, ela consegue fazer isso, só que ela fica confusa exatamente do que você quer fazer. Então, o mais importante é que quando você tem uma ideia específica e escolhe um agente específico para lidar com aquela ideia, você conclua aquela ideia com aquele agente. Um exemplo disso, suponha que você quer fazer uma campanha de marketing. Essa campanha de marketing, se você quer fazer o criativo, o contexto da conversa é outro. Se você quer fazer a copyright, que seria o texto, o contexto da conversa, ele é outro. Se você quer fazer uma publicação viral, o contexto da conversa pode ser outro. Então, sempre que você quiser concluir um objetivo, é muito importante que você tenha uma linha de raciocínio e siga essa linha de raciocínio fielmente. Claro, depois que você finalizar uma questão, você pode ir para outra no mesmo agente, mas não tente ficar mudando de assunto com uma flexibilidade de contexto, porque ela pode muitas vezes alucinar ou simplesmente não entender do que você está falando. O terceiro pilar é uma coisa chamada Chain of Thought. O que seria isso? Seria linha de raciocínio. Então o que acontece? Sempre que você vai falar com uma inteligência artificial, você já percebeu que quando você manda muita coisa, entre aspas, embolada, mas pra você tá ok, ela acaba falando de pedaços específicos e acaba esquecendo de outras partes que também eram importantes que estavam no meio do texto? Vou dar um exemplo pra você. Aqui na tela agora você tá vendo uma forma de comunicação. Essa forma de comunicação, eu tô falando exatamente a mesma coisa, só que uma tá mais estruturada e a outra tá mais humanizada. Essa questão, ela traz muita importância no contexto, que era o passo 2. Por quê? Porque quando você tem uma linha de prompt bem estabelecida, que é uma forma de comunicação com a IA, e hoje ela usa internamente o Johnson, que é uma estrutura de comunicação interna, ou .md, que é uma estrutura de Markdown, que também nada mais é do que como você formata o texto, só que para a máquina, ela acaba vendo aonde começa uma informação, onde termina outra informação. Então ela começa a ler aquilo como um raio-x. Se você manda um bolo de informação, ela acaba falhando nesse raio-x, que é onde ela faz justamente, ela pega algumas palavras e tenta interpretar aquilo que você diz. Então o fato de você saber disso já te deixa na linha de frente e já te dá uma vantagem muito grande quando o assunto é inteligência artificial. Até porque você quer se fazer claro, e nada melhor do que você acabar formatando dessa forma. Claro, depois você não vai precisar toda vez mandar para ela dessa estrutura bem organizada e separada, mas você vai saber exatamente aonde ela acaba
falhando nisso, porque se ela lê como um raio-x, ela lê de cima para baixo, seleciona algumas palavras-chave e tenta entender aquilo que você quer. Mas não é exatamente isso que a gente precisa, não é verdade? Então, para você se fazer claro, você precisa dividir isso, porque quando ela lê como um raio-x, ela vai ler por seções. E quando ela lê por seção, ela acaba armazenando muito melhor aquilo que você quer dizer. E se você mandar da forma humana um textão, simplesmente ela vai pegar algumas palavras-chave e tentar adivinhar aquilo que você quer dizer. Então, o Chain of Thought nada mais é do que um raio-x que ela faz naquilo que você disse e aí ela tenta interpretar. Quando ela faz isso, ela pode comer o centro da informação. Então, ela lê o início, ela corta o meio e lê o final. E aí ela tenta supor isso. Mas se você colocou uma informação extremamente importante no meio do conteúdo, ela pode acabar ignorando aquilo dependendo do tanto de informação que você colocou por causa do limite de tokens de informação de input, que é a entrada no sistema, e de output também, que é a saída da resposta. Então, esses três pilares são os principais na forma de comunicação com o prompt, na forma de contexto do que você exatamente quer dizer para ela, e na forma de Chain of Thought, que você sabe exatamente a estrutura que ela está lendo ali para você. Então, esses três pilares são os principais que vão fazer com que você comece uma conversa do absoluto zero e saiba exatamente se expressar para ela e ela fazer praticamente aquilo que você quer. Claro, existem variáveis. Você pode fazer tudo isso e ela ainda não responder 100% do jeito que você quer. Mas como você já tem essa perspectiva, você refaz o processo e cada vez mais ela vai te dar uma resposta muito melhor. E o quarto pilar, não menos importante, é um contexto de memória. E o que é a memória? É os documentos internos que ela tem. Agora, imagina comigo que se você tem uma rotina de sempre fazer criativo, sempre fazer alguma coisa em específico, você pode criar um agente de inteligência artificial para você, com instruções específicas, com documentos em específicos, e essa inteligência artificial, esse agente que vai te responder, ele vai ser muito mais exato. Se você começar do zero todas as vezes uma conversa, porque o cachê ou a memória dele ficou muito longa, ou porque ele já está alucinando muito, você tem que mandar todo o contexto da conversa que você estava tendo passado. Todo o contexto antigo você vai ter que importar para ele e acaba virando uma bagunça, porque toda hora você tem que começar de novo isso. Então, como você facilita essas instruções? Todas as vezes que você for falar de algo importante que é do seu cotidiano, faça um documento, faça um ponto MD daquela instrução, daquela informação, daquela habilidade, do que seja. Porque sempre que você quiser ativar do zero qualquer inteligência artificial, você simplesmente pode enviar para ela esses documentos e ela faz uma auditoria desses documentos e já vai estar ali entendendo um pouco mais do que você quer falar. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa de finanças e essa empresa de finanças, ela tem várias planilhas, ela tem uma forma de documentação, ela tem uma forma de comunicação, ela tem uma forma de várias outras coisas. E todas essas questões são extremamente importantes para a empresa. Ao invés de você simplesmente dizer isso para a inteligência artificial de uma forma humanizada e relaxada, você simplesmente pode pegar esses documentos, jogar na inteligência artificial e falar para ela auditar todos esses documentos e fazer um resumo para você, ou fazer um sumário completo para você. Quando ela fizer isso, ela já vai saber tudo aquilo que você quis que ela soubesse sobre a empresa baseado nos documentos. E quando isso acontece, você começa a fazer perguntas e começa a trabalhar muito mais assertivo, porque você tem um prompt melhor, você sabe o que você está querendo dizer baseado no contexto, sabe que você não precisa ficar falando muita abobrinha por causa do Chain of Thought e automaticamente ela já tem uma memória muito melhor, persistida, porque você tem esses documentos já alinhados com ela. Então a sua comunicação com ela sobre qualquer coisa que você vai fazer acaba ficando 100% fluida. Por quê? Porque ela tem todos esses princípios e você acaba chegando ao ponto B muito mais rápido do que você sair do ponto A simplesmente falando de uma forma humana, como nós estamos falando aqui, e querendo fazer um projeto, querendo estruturar alguma coisa do zero. Tudo que você vai começar com a inteligência artificial, você está começando do zero. Agora, se você tem essas características, já tem documento, já tem estrutura, você acaba tendo
uma limitação muito menor nessa questão de aprendizado, nessa questão de fluidez de informação, na questão do que ela responde para você. Então, quando você aplicar esses 4 princípios em qualquer inteligência artificial, o seu resultado vai ser muito melhor do que 99% das pessoas que simplesmente escrevem qualquer coisa pela inteligência artificial e acham que estão tendo respostas incríveis. Ela faz nada menos, nada mais do que aquele conteúdo de blá blá blá. Ela começa a falar um monte de coisa bem estruturada, super bonitinha, e você exatamente aceita aquilo porque você não sabe exatamente o que queria. E ela também não, então ela te respondeu aquilo que ela imaginou que era certo. E você sabe que isso pode gerar muito problema. Aqui embaixo eu tô deixando o link do agente principal na qual você pode expressar a sua ideia, e aí sim, esse agente, você pode falar com ele de forma humanizada, dê o máximo de informação possível e vá cogitando ele, vai perguntando para ele o que ele acha da ideia, para ele fazer críticas, para ele ir evoluindo a ideia com você, e depois que ele entender a ideia, você pode pegar essa ideia, jogar num agente do zero e começar a formular isso daí. Até porque um contexto ele é diferente do outro. Fechou? Então, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até agora. Deus abençoe imensamente. Deixa seu joia, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Fala pra mim o que você achou de diferença realmente na resposta dos agentes, se melhorou o seu cotidiano. E a gente se vê na segunda-feira, fechou? Fica com Deus e até mais.